Basília, antes de trazer as próximas, é porque essa o medo, a rejeição pauta muito eleição, né, Basília? Um segundo turno, por exemplo, é muito pautado por rejeição também. O que você interpreta desse olhar em cima do medo, de 45% terem medo, por exemplo, de Bolsonaro? É aquele fator subjetivo que compõe o voto também. Vai além de uma mensagem de texto, de uma conversa com um amigo. É o sentimento do eleitorado, tanto aquele que gosta muito, quanto aquele que odeia. E agora um sentimento de pavor, de medo, em não querer votar nenhum nem outro. A análise é de que existe um eleitorado nem, que não quer o ex-presidente Jair Bolsonaro, nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse nem desponta nessa pesquisa Quest, expondo que há um cansaço do eleitorado brasileiro sobre a polarização, porque sempre só Lula e Bolsonaro ou seus apoiados. Isso já vinha aparecendo em outras manifestações, outras pesquisas e no próprio resultado das eleições municipais de 2024, mostrando que em alguns embates venceu uma terceira via ou uma pessoa não obviamente apoiada por estes dois titãs da política, Lula e Bolsonaro. Hoje, o neném não é a maioria da população brasileira, mas desponta nessa pesquisa da Quest, mostrando que há aí um caminho possível de debate sobre outros nomes, outras visões de mundo, outros projetos para o país. Os dados são muito idênticos. O índice de 40% dizendo que mete medo Lula-Bolsonaro e 45% mostrando que dá mesmo é pavor pensar em Bolsonaro candidato. Isso demonstra um dado muito idêntico, né? Um com o outro, uma vantagem para o campo governista, já que Bolsonaro detém um pouco mais do medo da população brasileira do que aqueles que não querem saber de Lula. Dá para observar aí uma fresta, não é bem uma porta aberta para o campo governista vencer as eleições de 2026, mas uma fresta em que você encontra mais brasileiros aterrorizados com a ideia da volta de Bolsonaro, quase 4 anos desde o fim do seu governo, do que da permanência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito em 2022 com uma aludida frente ampla e tem sido cobrado dia a dia quanto a isso, ou seja, não chegar só com cara de PT, com a cara do campo progressista de esquerda. E isso pode se repetir para 2026, ou seja, este governo ter mais cara de outros lados da política para convencer mais eleitores. Tanto Lula quanto o seu pacote de medidas sociais, os últimos anúncios que estão sendo feitos, tentam abrir essa fresta de oportunidade junto ao eleitorado, porque ainda que idênticos, os números mostram que a rejeição a uma volta de Bolsonaro segue sendo maior do que uma volta de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o ponto aí da minha análise mesmo não é nem para um lado nem para o outro. Não é uma análise polarizada. Pelo contrário, é uma avaliação de que os nem que não querem nem um lado nem o outro estão aumentando em significância, relevância nestas pesquisas. E isso pode ser estruturado como um movimento para 2026. Pode abrir espaço para outros nomes nestas pesquisas futuras que a gente ainda vai acompanhar quando chegar mesmo a iminência do voto do eleitor. Muita gente só decide quem votar faltando horas, dias, pouco tempo para a abertura das urnas eleitorais. Então, é uma fase de muitos anúncios e também de observar os lances da política, né? O tipo de pauta, assunto polêmico, de crise e que pode sim somar negativamente para um dos dois lados ou abrir espaço para uma esperada terceira via.